estiver participando, tá? Um pedido para iniciar a gravação, por conta de direito de imagem, tá? Mas eu queria desejar primeiro as boas-vindas, nosso primeiro toque de quinta, tá? Dizer que essa aula é exclusiva para vocês, para quem está no grupo aqui, para quem adquiriu o ingresso da temporada completa, né? A equipe da Emergence Talks está muito feliz com a presença de vocês aqui. E hoje nós temos um convidado muito importante. Lembrar que nossa sessão inaugural de estreia, que vai acontecer dia 13 de março, às 20 horas, no Teatro Celina de Queiroz, é uma sexta-feira, às 20 horas, Teatro Celina de Queiroz, vai ser sobre parada cardiorrespiratória, tá? Ser sobre parada cardiorrespiratória. E nós teremos como apresentador o nosso amigo Eugênio Franco, junto com a nossa amiga Nicole Pinheiro. E daqui até lá, a cada quinzena, quinta-feira, quinzenalmente, nós teremos nossas talk de quintas, essa é a primeira, sempre com um tema relacionado ao episódio posterior. Então, até o dia 13 de março, até o dia 12, que será a nossa última talk de quinta, nós vamos falar sobre parada cardiorrespiratória. E hoje nós teremos um tema muito relevante, tá? Que é manejo de via aérea na parada cardiorrespiratória. O doutor Eugênio Franco vai falar um pouco para vocês sobre isso aí. Aqui, para quem nunca usou o Google Meet, aqui no canto direito da tela de vocês vai ter um espaço para chat, tá? Vocês podem enviar a pergunta por lá também, para o nosso amigo Eugênio Franco. Acho que após a aula ele vai abrir um espaço para debate, caso vocês queiram. E essa aula vai ficar gravada e o link disponibilizado via Google Drive lá no nosso grupo de WhatsApp, do Emergence Talks. Ok? Eugênio, a bola está contigo. Forte abraço, meu amigo. Mais uma vez, obrigado por aceitar o convite, por fazer parte da equipe do Emergence Talks. E manda brasa. Tá contigo. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, como o Dr. Calil falou. Eu agradeço muito a presença de vocês e estou feliz demais por estar aqui com essa oportunidade de apresentar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de experiência sobre esse assunto tão interessante, tão instigante para nós emergencistas, certo? Então, eu vou, como o Calil já tinha falado antes, a gente vai usar como base o artigo, né, o Airways 2. E aí eu vou colocar aqui, fiz uma pequena apresentação para vocês, poucos slides, a gente vai fazer uma coisa objetiva realmente, tá certo? Resumir, fazer um apanhado do artigo e discutir aí caso vocês tenham perguntas, caso vocês tenham algum questionamento. Calil, uma pergunta. Tu consegue, tinha falado que ia tentar, tu consegue mostrar, compartilhar alguma coisa também? Quando eu parar de apresentar os slides, tu consegue mostrar, não é isso? Consigo mostrar, você queria mostrar aqueles vídeos de ultrassom, é isso? Exatamente. Consigo mostrar sim, consigo apresentar sim. Pronto, quando eu terminar aqui a apresentação, então, a gente mostra o teu vídeo para ilustrar também aqui sobre o assunto que a gente vai falar. Eu também selecionei um vídeo que resume um pouco a história, né, e vou passar o link para vocês depois também, tá certo? Porque é um vídeo em inglês, então quem que não conseguir acompanhar a língua, a gente pode deixar só o link para vocês avaliarem depois, mas basicamente resume também a visão, né, do artigo que a gente vai discutir, que é o Airways 2, tá? Deixa eu só achar aqui a tela. Tá todo mundo vendo a tela, o título? Calil, tá vendo? Tu que tem a tela aí do outro lado. Calil, alguém? Opa, Eugênio, tô na escuta, manda. Pronto, tá vendo? Você tá vendo? Pronto, beleza, pois então vamos começar. Tá? Então, o nosso tema, como já tinha sido falado antes, é o manejo da via aérea durante a reanimação cardiopulmonar.
né? O que é que fala? O que é que a gente está usando para avaliar isso? É o estudo Airways 2, que é um estudo clínico randomizado, certo? E ele compara, né, o nome completo do artigo, do estudo, é o efeito de uma estratégia, né, da decisão de uma estratégia, né, de escolher um dispositivo supraglótico de vias aéreas versus intubação traqueal, ou seja, via aérea avançada, durante a parada cardíaca extra-hospitalar, certo? Importante, esse estudo é feito com extra-hospitalar, e qual é o efeito que essa decisão vai ter sobre o resultado funcional, sobre a funcionalidade do paciente após a alta hospitalar, resumindo, certo? Ou assim, durante o período de acompanhamento. Isso é um artigo publicado no JAMA, certo? Em 2018, então é o artigo sobre o assunto mais recente, e não só o mais recente, mas o mais relevante, porque, como o próprio artigo fala, para vocês que leram o artigo, ou para quem não leu ainda, mas pode ter a oportunidade de acompanhar esse artigo depois, certo? Para ver mais detalhadamente, mais especificamente, os números, os percentuais, certo? O que é que acontece? A parada cardíaca extra-hospitalar não é um evento comum, né? É um evento é, infrequente. Mas apesar de infrequente, ele é muito grave, né? É uma das doenças mais graves e mais complexas que se tem. E quando a gente fala de doença, muitas vezes a pessoa acha, né? A pessoa considera que a parada cardiorrespiratória, ela é um evento. Não, mas ela é uma coisa extremamente mais complexa do que um evento único. Primeiro, porque ela tem várias causas, né? Do adulto à criança, a gente pode ter esse sintoma, essa síndrome, né? Que é a parada cardiorrespiratória, que é o final, né, de toda essa síndrome, é a parada em si, né, esse evento, e além de a gente ter várias causas bem definidas, a gente tem como prevenir, como evitar, conhece coisas que, assim, obviamente existem as causas idiopáticas ou que pegam um paciente de surpresa, mas a gente sabe como fazer medidas para evitar que essas causas principais ocorram. Além disso, a gente tem diversas maneiras de abordar a parada cardíaca, né? A gente, obviamente, tem as coisas base que nos guiam aí ao longo dos anos. Principais referências são da American Heart, né? São as mais difundidas, pelo menos, mas a gente tem uma enorme gama de evidência, é uma coisa extremamente estudada, e mesmo sendo bastante estudada, ela. Peraí. Tá. Então o Caio tá mandando uma perguntas através do chat aqui, eu achei que era só comigo. Pronto. Então todo mundo sabendo perguntas através do chat. Mesmo sendo uma coisa totalmente estudada, de constantemente, tem muita dúvida, né? E tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Um exemplo que foi batido várias vezes é quando a gente fala de, por exemplo, dispositivos automáticos de compressão. Se você fala sempre que a melhor maneira de garantir que uma parada cardíaca seja resolvida é tendo uma compressão eficaz, e um dispositivo que faz isso sempre eficaz da mesma maneira não mostra efeitos diferentes, né, em resultados de melhora de mortalidade, tem alguma coisa que a gente não está sabendo ainda, ou seja, ainda mais complexo do que se sabe até agora. É um negócio extremamente complicado, e aí a tendência, assim como o resto da medicina, talvez nisso o segredo seja individualizar, não se sabe ainda como, né, mas individualizar e direcionar para que o tratamento dessa síndrome, dessa doença, seja feito da melhor maneira para os nossos pacientes. Então a gente volta aqui ao nosso estudo publicado no JAMA em 2018. Foi um estudo realizado na Inglaterra, certo? Um estudo multicêntrico. Ele pegou 4 grandes serviços de ambulância que prestavam atendimento pré-hospitalar no país, e esses 4 serviços juntos atendiam basicamente, assim, seriam responsáveis pelo atendimento
de uma população de aproximadamente 21 milhões de pessoas, que é 40% da população da Inglaterra. O grupo geral, né, a ideia geral do artigo, do estudo, seriam pegar pacientes com 18 anos ou mais, pacientes adultos, que tiveram uma parada cardíaca extra-hospitalar, como a gente falou, e uma parada cardíaca extra-hospitalar não traumática, certo? Para não entrar muito no critério de deve ou não deve reanimar, ou outros detalhes dessa maneira, desse sentido. E que foram tratados por um paramédico participante, né? Os paramédicos participantes foram selecionados antes do início do estudo, obviamente, né? E quem foi atendido que entrava nessas características, ou seja, 18 anos ou mais, automaticamente foram inscritos sob isenção de consentimento. Como o paciente estava em parada, você não podia pedir para que ele assinasse um documento falando sobre, oferecendo, né, que não teria problema, dando consentimento de participação do estudo. Isso foi feito com um documento de confidencialidade para que não se revelasse os dados desses pacientes. Durou entre junho de 2015 e agosto de 2017 a captação desses pacientes, né? E o acompanhamento terminou em fevereiro de 2018. Então vamos lá. Quando fizeram o estudo, né, nesse período de 2015 a 2017, eles foram tentados reanimar quase 30 mil pessoas. Só 25% alcançaram retorno de circulação espontânea e só 8% receberam alta com vida hospital, alta com vida do hospital, né? Ou seja, o nosso foco aqui, já que o estudo é para avaliar o outcome, né, o resultado pós alta de quem sobreviveu, obviamente, né? Então seria 8%, né, a média de 8%, que é o que a gente tem realmente mundialmente, de 8, 9%, a média de sobrevida, que chega a ter alta do hospital, certo? Aí, eles tiveram 4 critérios de inclusão. Deixa eu ver quem está mandando mensagem aqui. Gilbert Misson quer participar da reunião. Seja bem-vindo, doutor Gilbert. Boa noite. Os nossos 4 critérios de inclusão foram os pacientes conhecidos ou acreditados ter mais de 18 anos, ou seja, eu sei que meu paciente tem 18 anos, ou pelo menos ele tem cara de que tem mais do que 18 anos, né? Se eu não tenho ninguém para informar a idade real dele. Segundo ponto, ele teve uma parada cardíaca extra-hospitalar não traumática. Terceiro ponto, foi tratado por um paramédico do estudo, né? Não necessariamente qualquer paramédico, um paramédico do estudo, que tenha sido o primeiro ou o segundo paramédico ao chegar ao atendimento do paciente, certo? Então, se ele fosse o terceiro, quarto, quinto diante, já estaria fora. Ele teria que ser o primeiro ou o segundo a atender esse paciente. E a ressuscitação foi iniciada ou continuada pelo serviço médico de emergência, né? Mesmo que o paciente, que o paramédico chegasse sozinho, o paciente morreu, por exemplo, então não foi continuada a ressuscitação pelo serviço médico de emergência, ou se o paramédico continuou sozinho, não vai dar continuidade ao estudo com aquele paciente, porque ele não participaria desse grupo de inclusão. Os de exclusão foram 5. Número 1, pacientes detidos, né? Detidos pelo serviço prisional real, lá da rainha deles, né? Os pacientes que são detidos e eles tem também a opção de ter um hospital prisional lá, tá certo? Então, obviamente, nem todos os pacientes que estão detidos estão no hospital prisional, apenas os doentes, né? E o estudo é realizado em ambiente extra-hospitalar, né? A princípio, esses pacientes detidos nesse serviço prisional seriam atendidos especificamente nesse hospital ou por funcionários desse hospital que seriam mais próximos, né? E não conseguiria se colocar o grupo dos 4 serviços de atendimento de emergência que foram selecionados para participar do estudo.
Segundo, pacientes recrutados previamente para o julgamento, ou seja, o paciente já foi reanimado, certo? Então, eu atendi esse paciente, né? O paramédico que estava selecionado no estudo chegou lá, atendeu o paciente, beleza. Fez todo o registro, o paciente foi para casa, sobreviveu, foi para o hospital, sobreviveu, teve alta, beleza. Está vivendo sua vida novamente, teve uma nova parada, o paramédico atendeu ele novamente. Dá abertura no protocolo, abriu lá, salvou tudo, e quando foi visto depois, viu-se que o paciente entrou 2 vezes no estudo. Então, tira esse paciente, né, tira essa segunda vez, porque daria um viés aí do paciente, certo? Número 3, uma recitação considerada inadequada, e aí as diretrizes que eles utilizaram, a gente comentou que existem várias diretrizes, várias recomendações, vários guidelines de reanimação, assim como existem de outras doenças também, seriam as diretrizes das faculdades reais conjuntas, que é uma instituição, né, uma organização inglesa, certo? E, faculdades reais conjuntas do Comitê de Ligação para Ambulâncias. Então tem um nome mais complexo, nome pomposo aí. O quarto item seria a via aérea avançada já no lugar, né? O paramédico do estudo chegou e alguém já tinha colocado essa via aérea. Seja, quando ele coloca a via aérea avançada, o paciente está entubado. Mas aí quando ele fala que via aérea avançada, eu fico até na dúvida, inclusive, pelo termo que ele usa, porque ele descreve que essa via aérea avançada poderia ter sido colocada por outro paramédico, médico ou enfermeiro, certo? Levando em consideração que em alguns países você tem uma estrutura de atendimento que o paramédico pode sim entubar, né, a princípio, dependendo do treinamento, eu acredito que o enfermeiro também possa. Eu não sei como é que é especificamente essa legislação em relação às funções da enfermagem na Inglaterra. E o quinto critério de exclusão, ele já está matriculado em um outro clinical random trial, né, que é um outro estudo clínico randomizado de pré-hospitalar, não necessariamente, na verdade, em outro em outro estudo de algum dos outros quatro, né, algum dos outros quatro serviços, e a boca do paciente abriu menos de 2 centímetros, que impediria ou dificultaria muito a abordagem dessa via aérea, certo? Então vamos lá, esses foram os critérios de inclusão e exclusão. O resumo do artigo, certo? Ele comparou, eu vou colocar aqui uma imagem após ler esse comentário, que é a conclusão do artigo, certo? Comparando-se sobrevida, comparando esse resultado funcional, certo? Comparando os pacientes que em 30 dias eles tiveram alta ou se eles não tiveram alta nesse período, como é que estava o resultado funcional, então a avaliação funcional desse paciente, e a mensagem principal do nosso artigo, é o que vocês têm que levar para a vida. Não houve diferença, né? Não foi favorável a diferença, não teve resultado favorável utilizar uma via aérea avançada se comparada à abordagem de utilizar-se um dispositivo supraglótico. O dispositivo supraglótico que foi utilizado foi o iGel. O iGel é um dispositivo em formato de máscara laríngea, mas que ele tem uma peculiaridade, ele não é insuflável, ele não tem cuff, né? Então é um ponto que você consegue perder menos tempo já aí na questão da realização desse procedimento. É um procedimento fácil de ser feito, a introdução de uma máscara laríngea, seja com cuff, seja a gel, certo? É muito mais fácil do que a intubação orotraqueal, e além de ser muito mais fácil que a intubação orotraqueal, você precisa de menos treinamento, ou seja, a curva de aprendizado é menor, e além de você ter uma curva de aprendizado menor, você precisa de menos repetições daquele procedimento com uma frequência menor, para que você não desaprenda, digamos assim. Obviamente, se mesmo que você tenha atingido uma curva de aprendizado daquele procedimento, seja intubação traqueal, seja
qualquer outro procedimento, se você passa um tempo muito grande sem fazê-lo, você acaba sendo menos habilidoso para realizar aquele procedimento. Existem outras vantagens que comparando-se o uso da supraglótica com a intubação traqueal, que é o seguinte, você não precisa passar, não precisa ficar testando posicionamento, certo? Que nem você checando o posicionamento de tubo, né? Eu quero conferir se esse paciente realmente está entubado, eu vou auscultar estômago, depois vou auscultar um lado, vou auscultar o outro, e aí, consequentemente, ok, tá tudo bem, vamos fixar esse tubo, insuflar o CAF já estava insuflado, mas vou fixar o tubo se tiver ok, e isso já é um procedimento a mais, é um passo a mais em que, além de perder tempo oxigenando o paciente, já que o objetivo de avaliar, né, o objetivo desse estudo é avaliar o fornecimento de ar, o fornecimento de oxigênio durante a parada. Se eu perco um tempo a mais, se eu tenho um passo a mais, eu estou deixando de ofertar o oxigênio mais rapidamente e eu estou ocupando a minha equipe que poderia estar revezando para garantir que se fizesse uma compressão melhor, já que a gente está falando de pré-hospitalar, a gente tende a ter equipes mais reduzidas, então se eu tenho equipes que são reduzidas, eu preciso otimizar mais a função de cada um, né? Se eu deixo um componente só para fazer a compressão, é óbvio que a qualidade da compressão vai cair, esse paciente vai se esgotar. Então, se eu livro os meus componentes o mais rapidamente possível das suas funções, eu consigo revezar algumas funções entre os componentes e melhorar a qualidade do meu atendimento. Além disso, a gente tem estudo que valida o uso de uma iGel número 4 para mulher e uma iGel número 5 para homem, né? Coisa que facilita também na hora de optar por qual máscara utilizar, que muda-se a característica, é mais fácil você escolher, por exemplo, já que é mulher, eu vou usar o 4, já que é homem, eu vou usar o 5. Quando a gente fala de tubo, vai entrar tamanho do tubo, vai entrar se eu vou usar fio guia, se eu vou usar bugie, se eu não quero usar nenhum, porque aparentemente eu não me importo tanto com a possibilidade desse paciente não conseguir ser entubado, né? Então, se eu não conseguir entubar o paciente, nunca façam isso, tá certo? É uma demonstração só serve para valorizar seu ego. Você está arriscando a vida do paciente sem necessidade, certo? Então, eu não preciso definir se eu vou usar bugie, fio guia, se eu vou usar videolaringoscópio, se eu vou usar laringoscopia direta, qual é o tamanho de lâmina que eu vou utilizar, não preciso insuflar CAF, não preciso fixar, na verdade, na máscara, na iGel. Existem dois tipos de iGel quando você vai fazer a compra. Um já tem o kit de fixação, né? Então é como se fosse uma borracha que você passa por trás do pescoço, coloca um lado, são 2 orifícios, coloca o orifício de um lado, coloca o orifício do outro, já está fixado, conecta o ambu, né, a bolsa válvula máscara, e oferta a esse paciente o oxigênio, né, de maneira adequada. Diferentemente das máscaras laríngeas tradicionais, né, tanto as de primeira como de segunda geração. A diferença da primeira para a segunda geração é que a partir da segunda geração você tem um lumen adicional onde você pode passar uma sonda para poder fazer aspiração no estômago, evitar a broncoaspiração, né? Lembrando que os dispositivos extraglóticos, eles não impedem, não são via aérea definitiva, então eles não impedem a broncoaspiração, mas se tem essa opção de descomprimir o estômago para diminuir a possibilidade de mais essa complicação. Além disso, pelo fato de você estar com um dispositivo que não necessita de insuflação, esse dispositivo ele
tem uma menor chance de insucesso na sua passagem, né? Uma das complicações, uma das dificuldades das máscaras laríngeas que tem cuff é quando você vai introduzir e a ponta dela dobra, né? E aí você não consegue posicionar adequadamente a máscara laríngea na via aérea do paciente. Com o fato de ser uma via aérea, né, de ser uma máscara laríngea de dispositivo que não tem cuff, a tendência é que você consiga acoplar adequadamente, certo? Consiga acoplar mais facilmente. Vamos lá. Vamos para o nosso gráfico, certo? A gente tem aqui o resumo em forma de desenho, né, em forma de encarte, de todo esse artigo. Então, a gente tem aqui aquele ponto que a gente comentou no começo, né, que é a parada cardíaca séria, né, é grave, é súbita, e ele coloca como comum. Não é comum, não, tá certo? Ela tem uma certa frequência, obviamente, mas se você for comparar com outras patologias, ela não é uma das causas mais comuns, né? Não é um dos eventos mais comuns, não, certo? 8,2%, né? Foi aproximadamente 8% de alta, né, de pacientes que receberam alta do hospital, né, com vida, obviamente, foram os elegíveis, né, os que puderam efetivamente participar da análise do estudo. Sempre foi tratando-se de uma parada cardíaca extra-hospitalar, certo? E o motivo, né, não sabia-se qual era a melhor maneira dos paramédicos ofertarem essa forma de ventilar esses pacientes, né? Se com intubação, se com dispositivo supraglótico, certo? Aqui é a descrição, tá certo? Então, na intubação seria um tubo plástico flexível, né? E é colocado na via aérea anterior do paciente, certo? E foi há muito tempo, né? Era a técnica clássica, obviamente a intubação orotraqueal, ela surgiu muito antes das máscaras laríngeas, e por décadas foi se utilizado como padrão ouro, na verdade como único padrão, inclusive. Foram feitos outros estudos anteriormente, não com a mesma grandeza, não com a mesma importância, não com a mesma relevância do Airways 2, e esses estudos foram sugerindo, dando ideia de que a máscara laríngea teria benefício, certo? Ou pelo menos não faria diferença, né? Foram recrutados 4 serviços, né, ingleses de ambulância, certo? E foram avaliados, foram randomizados 1 para 1, certo? Então a gente tanto é que a gente teve 764 para intubação, que intubaram 4.407 pacientes, e a gente teve 759 paramédicos designados para o uso do dispositivo supraglótico, no caso da IGEL, que a gente teve um total de 4.882 pacientes, certo? Então, 1 para 1. Um dos problemas, digamos assim, desse estudo, que você não podia colocar ele como duplo ou triplo cego, porque você não tinha como dizer, como o paramédico não saber aonde ele ia dar plantão, obviamente, porque senão ele não chegaria lá, né? Então não podia se tirar esse viés de pacientes que vão ser do bairro da cidade tal, vão ser mais beneficiados se forem intubados, ou vão ser mais beneficiados se forem utilizados os dispositivos supraglóticos, né? Esse é um viés que não tinha como ser evitado. E a segunda coisa é que você não tinha como o paramédico descobrir na hora o que é que ele ia fazer. Então, ele já foi randomizado antes, mas foi dito para ele qual era o procedimento que ele deveria utilizar para a primeira opção de definição de via aérea na hora do atendimento da parada cardiorrespiratória. Incluiu também um ponto que foi, se o paramédico
não conseguiu lembrar adequadamente, em algum momento, do protocolo, aquele caso ali, que ele foi excluído, tá certo? Assim, por algum motivo, o paramédico não tinha o protocolo todo na cabeça, e aí é por isso que eu digo, a gente tem um resumo aqui, é uma parada cardíaca é comum, mas ele justifica o fato de excluir essas situações de que o paramédico não lembrava, justamente dizendo que não é tão comum você atender uma parada cardíaca extra-hospitalar, certo? Então, realmente não faz sentido. Pode ser, talvez, estatisticamente, considerando tantos grupos, um evento mais comum, mas para cada indivíduo, menos. Eu não sei qual foi a lógica que ele usou para isso, tá certo? A média de idade dos pacientes foi de 73 anos e o 36% dos pacientes eram do sexo feminino. A gente sabe que são características das patologias que causam a parada cardíaca terem maior acometimento de homens, certo? Então vamos lá. Eles compararam aqui também pacientes vivos com pequena ou nenhuma disabilidade, nenhum déficit, certo? E aí eles fizeram uma MR5, que é um score modificado da escala de ranking, né, que é uma escala de dependência, de funcionalidade desses pacientes, certo? E aí a gente tem aqui o número de pacientes e ele compara o uso de intubação com o uso do dispositivo supraglótico, e a gente tem 79% dos pacientes ventilação com sucesso nas primeiras duas tentativas. Eu tenho 79% dos pacientes que foram intubados e 87% dos pacientes que passaram o AIGEL. Então, eu tenho 87 contra 79, o sucesso já na primeira ou segunda tentativa de abordagem de via aérea. Regurgitação, né? Ou seja, o paciente vomitou, então provavelmente aspirou, mas eu tenho uma aspiração em separado aqui. A regurgitação, eu tenho 24,5% dos pacientes intubados, eles vomitaram, e 26,1% dos pacientes que receberam dispositivo supraglótico vomitaram, certo? Então a gente tem realmente um número maior aqui, certo? Mas a gente sabe que o dispositivo supraglótico ele não é uma via aérea definitiva, então ele vai jogar também ar para o estômago. Em compensação, quando a gente fala da aspiração especificamente, né? Ou seja, a gente viu qual é o critério de aspiração. Eu vi vômito, né, entrando nos pulmões do paciente, né, ou seja, entrando na via aérea, 14,9% para tubo e 15,1% para sonda ou para dispositivo supraglótico. Então é uma diferença bem pequena, certo? Beleza. Isso foi resumo de quem era o meu estudo, tá certo? Resumo de quem era o meu estudo. E aí as intervenções recebidas nesses pacientes. O total de pacientes, né, foram 9.296, divididos em aproximadamente 1 para 1, certo? Não houve manejo avançado de via aérea, foram 985, sobrevivência de 25,2%. Isso aqui é sobrevivência na hora, né? Não é o que foi de alta para o hospital. Aí depois ele compara o grupo aqui que teve via aérea, manejo de via aérea avançada, e desses 3.409 total, certo? Vai descer para primeiro intubação, eu vou ter 2.724, e depois, né, comparando, o primeiro, o dispositivo supraglótico, 623. Sobreviveram 6,4% dos pacientes aqui com dispositivo supraglótico e sobreviveram 3,1% dos pacientes com primeira tentativa de intubação. Isso aqui seria o grupo que dá intubação, certo? No segundo grupo, então um grupo responsável aqui pela primeira tentativa ser
ser utilizando o dispositivo supraglótico. A gente teve 722 pacientes que não utilizaram, não foram feitos nenhum manejo avançado de via aérea, e a gente teve 23,9% de sobrevida, e aí com 722 pacientes. E a gente teve 4.161 pacientes que dividiram-se novamente aqui em primeiro tubo ou primeiro supraglótico, com uma sobrevida de 5,4 para supraglótico e de 3,5 para intubação. Então a gente tem aqui sobrevidas parecidas, certo? Então, se a gente pega esse grupo 3,5, 3,1, tem pouca diferença de intubação primeiro, e 6,4 e 5,4 quando a gente compara as sobrevidas dos pacientes que utilizaram primeiro a supraglótica, certo? Isso concluindo-se e avaliando-se estatisticamente esses resultados, compara no ranking desses pacientes, até porque o nosso objetivo aqui não era só, na verdade não era avaliar se houve maior ou menor sobrevida, e sim a funcionalidade desses pacientes, foi avaliado através do ranking modificado, e foi concluído que não houve alteração, não houve relevância na escolha de uma ou outra técnica, de uma ou outra abordagem para o resultado funcional desses pacientes, certo? Eu agradeço a atenção de vocês, a gente vai abrir para perguntas, e eu vou em seguida depois mandar no grupo lá do WhatsApp o link para o vídeo, um vídeo curto, 2 minutos, 2 minutos e 20, se eu não me engano, falando sobre, resumindo esse artigo da mesma maneira. Além disso, o Dr. Calil vai apresentar aí um vídeo com ultrassom sobre essa realidade também, para que vocês possam assistir. Valeu, Eugênio. Muito obrigado aí, cara, pela participação. Trouxe aí pra gente uma visão bacana sobre o AirRace 2 Trial, AirRace 2 Trial, que foi um trial muito esperado, né, como você falou, muito esperado, um dos maiores trials feitos sobre manejo de via aérea na parada, e talvez a mensagem que ele traga realmente é que a gente costuma dizer, dando um spoiler aí do nosso episódio de estreia, pouca coisa faz diferença na mortalidade no desfecho do paciente em parada cardiorrespiratória, tá? Aberto para pergunta, eu vou apresentar aqui só um videozinho que talvez explique o porquê do dispositivo supraglótico ele se aproxime, porque talvez ele se aproxime bem aí da intubação traqueal, uma vez que é um procedimento mais rápido, mais fácil de fazer. A gente costuma brincar quando vai ensinar que máscara laríngea, você vê a primeira, faz a segunda e ensina a terceira. É um procedimento com uma curva de aprendizado bem pequena. E a gente sabe que talvez o que mais altera a mortalidade na parada cardiorrespiratória é RCP de alta qualidade, compressão bem eficaz, desfibrilação precoce, quando indicado, e cuidado pós-parado bem feito, né? Você cuidar bem da sino pós-parado. Então, vamos aqui, vou abrir minha tela inteira aqui, só um instante. Convidado internacional, bem-vindo, doutor Nicole. Está quase acabando, mas diretamente do Canadá. Certo, vamos lá, todo mundo está vendo minha tela aí, eu vou abrir aqui, esse aqui foi um videozinho que a gente fez lá em Messejana, e justamente ele mostra o ultrassom durante uma reanimação cardiopulmonar. Aqui vocês vão ver o ultrassom durante a compressão, tá? Eu vou voltar aqui com uma compressão feita em cima dos ventrículos aí, né? A gente conseguiu aí um subchifóide, uma imagem boa, e como o local da compressão é em cima do ventrículo, né? Aí eu vou pausar aqui, vamos lá, vou voltar, para a gente mostrar. Então, vocês viram que é uma compressão bem feita, né? Guiada por ultrassom, para a gente ver. Esse vídeo aqui vai mostrar para vocês como é que fica o coração quando eu não estou comprimindo. É justamente isso, o vídeo não está parado, tá? Mas o coração fica dessa maneira aí quando a gente não está comprimindo, tá? Você vê aqui, a gente tem uma que a gente chama de pseudo-AS, ou seja, o coração tem alguma atividade mecânica que não gera pulso, tá? A gente vai falar um pouco também em outra oportunidade, muito provavelmente na próxima quinzena,
sobre um outro estudo que fala sobre o ultrassom point of care na parada cardiorrespiratória. Eu queria mostrar para vocês quão é danoso você parar de comprimir, o quanto você perde de débito cardíaco quando você para de comprimir, certo? Então, isso que eu queria mostrar para vocês. Calil, só um ponto importante é que, lembrando que além desse efeito que a gente viu aí no vídeo do Calil, que mostra a diferença de você estar comprimindo e não estar comprimindo, é muito importante a gente lembrar que não é imediato o fluxo, não é imediato esse débito gerado quando você volta a comprimir. Você leva aí mais ou menos uns 12, 13 compressões para você voltar a ter um fluxo adequado. Então, além de você perder imediatamente esse fluxo, né, esse débito cardíaco, você demora para recuperar cada vez que você volta a comprimir. E aí, quando você volta a comprimir, quando você vai entubar, por exemplo, muitas vezes você vai ter que parar por pouco tempo, muitas pessoas tendem a parar por pouco tempo para conseguir introduzir o tubo na via aérea. E aí o principal problema, né, assim, a principal lógica de não haver benefício quando você intuba ou quando você passa máscara laríngea, seja esse aí, você vai evitar a parada de compressão, seja para verificar o posicionamento do tubo, seja para a própria passagem do tubo. Então, assim, beleza, não temos perguntas, mas, assim, deixar um recado para quem também vai ver esse vídeo depois, que o grupo do WhatsApp lá que a gente tem, o Emergency Talks, primeira temporada, temporada 1, ele serve também para essas discussões pré-episódio, né, antes da estreia, e a Talk de Quinta é para isso, para que até lá nós teremos 3 Talk de Quintas até nosso episódio de estreia. Então, a gente vai trazer conteúdo justamente para você chegar no dia da nossa estreia e conseguir aproveitar ao máximo, né, nosso episódio de estreia, que certamente vai ser um negócio bem proveitoso, bem divertido, uma forma lúdica de falar, de transmitir. Então, a gente fica à disposição. Lá no nosso grupo nós temos o nosso time de apresentadores, eu, o Eugênio, a Nicole e o Jobert. Nicole está aí no Canadá, está fazendo um curso de via aérea sensacional do COVAX e certamente vai trazer novidade para a gente aí. Dando spoiler para a galera, ela vai falar do. Posso falar não, né? Quando eu vou dar spoiler, tu acha ruim, né, sabidão? Não vou falar nada não. Nicole certamente vai trazer novidades aí para o nosso segundo episódio aí, né? Manejo de via aérea. Certamente ela vai trazer alguma coisa aí do estrangeiro, como diz o outro, a carinha dela aí. E assim, galera, obrigado por estar com a gente. Quem puder aí, dá um print da tela, divulga lá no Instagram, ajuda a gente. Marca o emergency.talks lá no Instagram. E nós nos vemos em breve na próxima quinzena no Toque de Quinta. E aproveitando, às quartas-feiras, nós temos também nossa live no Instagram, também no mesmo horário, às 20 horas e 2 minutos, a pedido do público. Na próxima quarta, nós vamos falar sobre. O tema será assim, no coronariana aguda, e a gente vai falar especificamente sobre quando e como trombolizar o paciente com síndrome coronariana aguda. Aí é bom. Certo? Então, assim, aproveito para divulgar, a live no Instagram é liberada para todos os seguidores lá do Emergency Talks, essa a Talk de Quinta é exclusiva para vocês, para quem comprou o ingresso temporada completa. Então, desejar uma boa noite, já estou com minha roupinha, vou para o meu plantão, e já estou um pouquinho atrasado, vou chegar aí 5, 10 minutinhos atrasado, mas um forte abraço a vocês. Eugênio, mais uma vez, obrigado pela parceria no Emergency Talk, como sempre. É um grande amigo, um grande parceiro e abrilhanta muito nossas sessões com o seu conhecimento. Muito obrigado, amigo. Nicole, aproveita aí o Canadá, aproveita o curso de via aérea, traz novidade para a gente. E você que está acompanhando aí, até a próxima quinzena. Quiser mandar pergunta no grupo, pergunta para o Eugênio, pergunta para mim, para a Nicole, pode mandar lá também. Ao longo desse mês, até o episódio de estreia, nós vamos continuar compartilhando material com vocês. E já está marcado também daqui a 15 dias, no mesmo horário, 20 horas e 2 minutos, nossa próxima talk de quinta. Só vou avisar depois quem será o próximo apresentador escolhido aí para falar para vocês.
sobre ultrassonografia point of care, parada cardiorrespiratória. Será que cabe aqui? Então vamos falar para vocês aí. Aproveita para ajudar na divulgação, aumentar esse grupo. Emergency Talks, episódio de estreia, dia 13 de março, às 20 horas, no Teatro Celina de Queiroz. Forte abraço, galera. Forte abraço.